Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, hoje falando sobre comunicação e tecnologia. A gente sabe que o jornalismo vem passando por uma revolução no seu campo profissional. Já tivemos isso outras vezes com o advento do rádio, da televisão, da internet. E nesse momento a discussão é sobre a inteligência artificial e as outras inovações tecnológicas na produção de conteúdo jornalístico. Para conversar um pouquinho com a gente, entender quais caminhos a gente está tomando, nós recebemos aqui em formato virtual no programa o Francisco Belda. Ele é professor doutor do Departamento de Jornalismo aqui do campus de Bauru da Unesp. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Lidiane, e eu saúdo também os nossos ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Câmara de Bauru. Professor, falar de tecnologia, inteligência artificial hoje, cada vez se torna mais familiar, Quando falamos aí de algoritmos, por exemplo, big techs, proliferação de fake news, e os ataques, Sem deixar de mencionar também os ataques contra a imprensa nos últimos anos, algo que vem sendo registrado aqui no Brasil, até por conta do nosso ambiente político recente. Mas, em especial, com relação a jornalismo, tecnologia, de que forma a gente pode afirmar ou pensar, refletir que a inteligência artificial pode nos auxiliar ou nos prejudicar? É uma ótima pergunta, e como você mesmo observou, Lidiane, a tecnologia sempre esteve relacionada aos meios de comunicação, mas nesse momento da evolução histórica dos meios, nós temos alguns componentes que introduzem um grau de complexidade ainda maior, na medida em que esses meios não servem apenas para potencializar a distribuição das notícias, mas também interferem no processo de produção e desenvolvimento dos conteúdos. Nós estamos observando uma penetração cada vez maior e mais acelerada das tecnologias de inteligência artificial, aliás, como aconteceu já nos últimos anos com as chamadas plataformas, não é? Esses ambientes em que a obtenção do conteúdo segue uma lógica algorítmica que não está sob controle nem dos usuários e nem dos produtores de conteúdo, e sim de grandes empresas multinacionais, a maior parte delas sediada nos Estados Unidos, e que acabam controlando com isso os fluxos da comunicação, definindo quem recebe que tipo de notícia. E isso introduz um desafio muito grande e que, como nós estamos observando, pode interferir não nos aspectos apenas operacionais das empresas de comunicação, mas até do ponto de vista criminal, com conteúdos difamatórios, conteúdos caluniosos, conteúdos que ofendem a própria soberania nacional. Então, existe uma grande discussão que é travada em âmbito jurídico. Vale notar, em paralelo, que também há uma preocupação empresarial das empresas de comunicação com o direito autoral e a propriedade dos conteúdos que são usados, por exemplo, para alimentar os modelos de linguagem a partir dos quais operam as chamadas inteligências artificiais, e tudo isso, então, traz um desafio muito grande, tanto do ponto de vista do consumo da informação, quanto das relações empresariais que estão nos bastidores das empresas que operam nesse mercado. Uhum. Em que ponto, ou até que ponto, a inteligência artificial, as novas tecnologias, elas podem, de uma certa forma, apresentar risco à credibilidade dos conteúdos da informação? É uma ótima pergunta, e existem dois aspectos aqui. Por um lado, se nós considerarmos que a internet estará cada vez mais inundada por conteúdos sintéticos, conteúdos gerados automaticamente, ou seja, conteúdos que não são submetidos a um crivo de verificação, de checagem, de apuração, o jornalismo tem uma grande oportunidade de se diferenciar ainda mais, de ser visto como aquele produtor de conteúdo
que garante um nível de confiabilidade, de credibilidade, portanto, maior, na medida em que os conteúdos produzidos por profissionais, por redações que têm métodos de controle de qualidade dessa informação, pode ser visto como um conteúdo de melhor qualidade. Portanto, em vez de ficar refém apenas das informações que circulam pelas mídias sociais, pelos aplicativos de mensagem, ou mesmo por sites de credibilidade duvidosa, é esperado que os internautas, os leitores e a população que se preocupa com a qualidade da informação que consome, se voltem para os veículos jornalísticos como um porto seguro, como um ambiente de melhor qualidade e confiabilidade dos conteúdos. Por outro lado, o jornalismo também deve se preocupar com o modo com que essas novas ferramentas são incorporadas no próprio processo de produção de notícias, para que esse processo noticioso também não venha a ser contaminado por conteúdos sintéticos de credibilidade duvidosa. Hoje nós assistimos um uso muito intenso das ferramentas de inteligência artificial em processos acessórios, processos que estão nos bastidores da produção de notícia, mas ainda não na geração do conteúdo em si. Não é? Veja, nós estamos aqui produzindo conteúdo, você está fazendo uma entrevista e nitidamente essa entrevista é feita a partir de padrões editoriais da TV Câmara e da Rádio Câmara, de modo que se eu falar alguma besteira aqui, a equipe da sua redação terá total condição de verificar, corrigir e eventualmente nem de levar ao ar esse conteúdo, diferentemente do que acontece com conteúdos que são gerados e distribuídos automaticamente, quase que sem controle. Nós entendemos que quando jornalistas usam inteligência artificial em tarefas como, por exemplo, transcrever uma entrevista, é algo automatizável, ou então legendar um conteúdo, transformar essa minha fala em uma legenda de texto. Isso tem um nível de acurácia, de precisão maior. Porém, se esse conteúdo fosse feito não por mim de viva voz, mas através de uma imagem que simula a minha aparência e que coloca palavras na minha boca, esse conteúdo não seria confiável. Então, nós precisamos desenvolver protocolos, políticas e políticas de uso dessas ferramentas que estejam sempre em sintonia com os valores éticos e com os princípios editoriais das atividades jornalísticas, de modo que uma empresa jornalística, uma organização jornalística dedicada à produção de conteúdo e não apenas à difusão de informação, ela deve manter de forma transparente em relação aos seus públicos uma espécie de carta de princípios editoriais, comunicando de modo transparente como e até que ponto ferramentas como as de inteligência artificial podem ou não ser usadas no processo de produção de conteúdo. A gente percebeu muito isso no período eleitoral, né? Foi uma obrigatoriedade imposta pela Justiça Eleitoral para que os candidatos que se utilizavam de inteligência artificial no seu conteúdo, em especial pelas redes sociais, informassem conteúdo produzido a partir de inteligência artificial. Como você comentou agora, né, a respeito dessas ferramentas de geração automática de conteúdo, em especial aí no processo de produção jornalística, em termos de confiabilidade, há algumas situações em que ChatGPT, por exemplo, que hoje se tornou até psicólogo, advogado, enfim, há momentos em que ele pode ser aliado nesse processo de produção jornalístico, em outros não, em outros um inimigo de fato da credibilidade da informação. Exatamente. Eu acho que a palavra-chave é o uso cauteloso dessas ferramentas. Aliás, o consumidor de notícias, ele não se diferencia do consumidor, por exemplo, de produtos alimentícios. Quando nós vamos até um mercado comprar algo para comer, nós procuramos olhar o rótulo, procuramos nos informar sobre a procedência daquele alimento, procuramos verificar se tem um selo da Agência de Vigilância Sanitária, e a mesma coisa se dá com medicamentos e tantos outros produtos que no seu processo de produção
podem sofrer algum tipo de adulteração ou de interferência que causa dano para a saúde. Da mesma forma, conteúdos informativos, notícia e até conteúdos que servem, por exemplo, para aconselhamento psicológico, aconselhamento terapêutico, nós precisamos ter cuidado ao consumir essas coisas. Da mesma forma que nós não colocamos na boca tudo que enxergamos na frente, nós também devemos tomar cuidado para não colocar na nossa mente qualquer informação que cruza o nosso caminho nas redes. Então, da mesma forma que o consumidor já está acostumado a olhar rótulo de alimento, eu diria que o consumidor deve passar a se acostumar a também olhar rótulo das fontes noticiosas que ele usa no seu dia a dia, para saber se aquela página online, aquele canal de vídeos é de fato comprometido com os parâmetros profissionais de uma profissão como o jornalismo, que lida com dados sensíveis, que lida com informação de interesse público. Da mesma forma que nós não queremos ser alimentados por qualquer um, nós também não queremos receber informação de qualquer fonte. Então, o método de apuração, o compromisso com uma reportagem rigorosa, a verificação das fontes, a procedência da informação, tudo isso passa a ser um diferencial da atividade jornalística num mundo que está inundado por informação de credibilidade duvidosa, sobretudo na internet. Professor, então, só para a gente finalizar, como é que o público leigo, o internauta comum, o leitor, o telespectador, o usuário da internet de uma forma geral, consegue verificar, então, a origem da produção desse conteúdo? Qual que é o papel do público geral, então, neste, entre aspas, controle de qualidade da informação? Então, o público deve ficar atento àquilo que nós chamamos de indicadores de credibilidade, a começar pela identificação de quem é o produtor daquela notícia, não é? Qual é o veículo por trás daquele conteúdo. Se a notícia não tem uma procedência clara, não tem quem assuma a responsabilidade, seja uma empresa, uma associação, uma redação, alguém tem que ser responsável por aquilo. Então, o primeiro indicador de credibilidade é a procedência da informação. E as empresas e instituições de jornalismo, elas dispõem de códigos de ética, política editorial, princípios de apuração que devem estar claros e transparentes no seu site, na sua página institucional. Um outro indicador de credibilidade importante é a referenciação da fonte de informação, não é? Muitas vezes nós enxergamos, um estudo mostrou o quê? Que estudo é esse? Qual foi o laboratório que o produziu? Qual foi a universidade, o instituto de pesquisa, o órgão público que chancelou aquela informação? Então, identificar a fonte, a procedência, a referência de uma forma completa, muitas vezes até fornecendo o link para que o leitor mais preocupado possa fazer o seu próprio escrutínio, a sua própria checagem, ir até a fonte original e checar se aquilo que está dito na notícia realmente corresponde ao que está publicado no estudo referenciado. Outro indicador de credibilidade importante é a diferenciação entre os diferentes tipos de matéria. Por exemplo, um conteúdo informativo deve ser claramente distinguível de um conteúdo opinativo, porque muitas vezes nós estamos lidando com comentários, com opiniões e não com fatos. Então, os leitores devem ficar atentos para distinguir aquilo que é uma notícia, uma reportagem, portanto, um conteúdo de informação, daquilo que é simplesmente a opinião de alguém que pode ou não corresponder à realidade dos fatos. Nas nossas pesquisas aqui no Departamento de Jornalismo da Unesp e também no programa de pós-graduação em mídia e tecnologia, nós procuramos desenvolver esses indicadores que ajudam ao público se atentar
para a integridade da informação que eles recebem. Nos dias de hoje, já não é possível mais consumir conteúdo de forma desatenta, através de canais que misturam conteúdos legítimos com conteúdos que são falsos, as chamadas fake news, quando não verdadeiros estelionatos, que através de uma informação que aparentemente tem interesse público, eles estão tentando fazer com que a gente clique naquilo e muitas vezes nós teremos os nossos dados capturados e até problemas legais em função do mau uso dos meios digitais. Eu acho que todo esse ambiente que nós estamos vivendo exige cada vez mais um consumidor de informação crítico e vigilante na internet. E pensar no futuro, no processo de produção jornalístico, com o avanço cada vez mais acelerado das tecnologias, em especial da inteligência artificial, é pensar num trabalho, num processo produtivo cada vez mais lapidado, né, professor? Perfeito. E uma outra parte importante dessa equação é a chamada regulação dos meios digitais, não é? Toda atividade econômica que envolve um impacto muito grande na vida do cidadão é preciso de algum tipo de supervisão, algum tipo de regramento. Isso acontece em muitas indústrias dentro do capitalismo e com a internet, com os meios digitais, não deveria ser diferente, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial. É um dever das nossas instituições públicas refletir sobre o assunto e criar legislações que impeçam o estelionato, o abuso, o engano, a calúnia, a difamação e até atentados contra a soberania nacional através da internet. Maravilha, nós agradecemos aqui no programa Espaço Aberto a participação virtualmente do Francisco Belda, ele é professor, doutor do Departamento de Jornalismo aqui do campus de Bauru da Unesp, gentilmente bateu esse papo com a gente, falando sobre o futuro da comunicação, do jornalismo e a inteligência artificial, que cada vez mais se desenvolve e nós nos familiarizamos, né, cada vez mais faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e do nosso consumo. Professor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Lidiane. Um grande abraço a você e aos nossos telespectadores e ouvintes. Nós agradecemos você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!